Na minha pasta, eu só tenho uma coisa a dizer. O Ministério do Planejamento e Orçamento tem duas missões. No planejamento, neste PPA, que é o Plano Plurianual, que vai reger a nossa vida, a vida do Brasil nos próximos 4 anos, de 2024 a 2027, nós já estamos elaborando um PPA com marcadores verdes, governador Helder, e com um programa específico de mudanças climáticas. Já está lá um programa específico de mudanças climáticas, que vai ajudar a aumentar a linha de financiamento para os governos estaduais, mas para o governo federal, para que possamos buscar, com organismos multilaterais e bilaterais, recursos públicos, recursos que não temos muitas vezes no orçamento brasileiro. Estamos falando só da carteira que temos, eu como governadora da CAF, BID, Fomplata, ao lado do ministro Haddad, que é governador do Banco Mundial, do Banco dos BRICS, nós estamos falando de uma carteira de mais de 30 bilhões de dólares. Todas essas carteiras têm pontuação. Um dos pontos mais importantes, uma das pontuações mais altas, é a questão dos projetos que garantem sustentabilidade, que garantem uma economia verde, de baixo carbono, com proteção ambiental. Cumprimentar todos os signatários da frente parlamentar, dessa frente pelo fortalecimento da COP30 no Brasil, que já nasce mais forte do que muitas frentes parlamentares que eu tive o privilégio de participar como senadora da República. Eu diria até que já nasce como uma das maiores frentes, não só pela relevância e importância do tema, mas pela quantidade de parlamentares que assinaram esta frente. Quero, em seu nome, Alcione, cumprimentar, portanto, os deputados e deputadas desta casa, senadores e senadoras, dizer aqui, em nome do governo federal, que não venho só, venho ao lado e capitaneada aqui como acompanhada pelo ministro Valdez, pelo nosso chanceler Mauro e aqui todos nós guiados pelo ministro Jader Filho. Afinal, né, ele, juntamente com o seu irmão, governador do Pará, Helder Barbalho, estarão à frente desta missão, qual seja, de colocar o Brasil como protagonista das tratativas e das negociações internacionais no que se refere às mudanças climáticas. Temos condições, a partir da COP30, e com esta frente que já começa a partir de hoje, a reposicionar o Brasil no cenário internacional. O governo federal está comprometido com a proteção do meio ambiente e o fez desde o seu primeiro dia ao dar posse por aquela que dispensa apresentação, dar posse no Ministério do Meio Ambiente, a minha querida companheira e colega Marina Silva. Então, diante desse cenário, digo isso num evento focado no clima, mas nós não podemos dissociar o clima da questão ambiental. E para aqueles que possam imaginar que temos tempo, que podemos pensar que este não é um evento importante, eu cito só 2 manchetes que veicularam esta semana. A Sibéria, pela primeira vez, está batendo no verão um recorde de quase 40 graus. E o nosso polo ártico, previsão de que a partir de 2030 pode ter, no verão, degelo total. Pela primeira vez, em 2030, nós poderíamos ter o polo ártico sem gelo. Diante disso, o Brasil tem não só a grande responsabilidade, mas a capacidade, como disse a deputada Alcione Barbalho, de fazer a diferença. Sermos protagonistas de uma nova história, ajudando não só pelos biomas naturais que temos, pelos recursos hídricos, mas pelo comprometimento do governo federal e do Congresso Nacional com a questão climática. No mais, para encerrar, eu quero dizer aqui que este é um tema que requer que possamos começar, a partir de hoje, a acabar com esta polarização ou com esta pseudodivergência entre agronegócio, indústria e meio ambiente. Nós temos condições de termos desenvolvimento sustentável. O nosso agro é produtivo e é verde. Nós temos que mostrar que da agricultura familiar ao agronegócio brasileiro, nós temos comprometimento, selo verde, comprometimento com as nossas florestas, com os nossos biomas, com o nosso clima e com a proteção ambiental. Vamos começar, dessa agenda, a acabar com a polarização no Brasil e andar lado a lado. Desenvolvimento que gera emprego, e sei que o governador vai tratar disso, que o seu Pará
tem esse comprometimento, mas garantindo aos homens amazônicos, às mulheres amazônicas, uma fonte de financiamento e de sustentabilidade através do emprego. No mais, é isso que tenho a dizer. Estou no Ministério do Planejamento e do Orçamento à disposição dos deputados e dos senadores, das deputadas e das senadoras, para esticar o máximo possível do orçamento brasileiro, para que possamos garantir dos marcadores verdes todas as ações e políticas públicas focadas na questão ambiental. Finalizo dizendo que o Congresso Nacional, no final do ano, fez a sua parte. Como senadora, tenho orgulho de dizer que, ao lado de Alcione e todos que vejo aqui, nós tiramos do teto de gasto, portanto, agora do arcabouço fiscal, não tem limite, portanto, com espaço orçamentário, toda a linha de financiamento, recursos estrangeiros que vierem para proteger os biomas e proteger o clima no Brasil. Esses recursos poderão vir aos bilhões, que não terão comprometimento no orçamento brasileiro. Portanto, não terão da SOF, da ministra do Planejamento, nenhum veto, porque a Constituição assim o determina. Muito obrigada. Quero inicialmente cumprimentar carinhosamente, em nome da deputada Elcione Barbalho, da deputada Dilvanda e o deputado Alexandre Guimarães, todos os signatários desta frente parlamentar. Certamente o Parlamento brasileiro dá uma demonstração inequívoca aqui de uma grande mobilização, já muito bem pontuada pela nossa querida ministra Simone Tebet, talvez uma das maiores frentes parlamentares a surgida na história do Parlamento brasileiro, e eu tenho certeza que isso fortalecerá por demais esse compromisso e a liderança do Brasil na agenda ambiental, na agenda de responsabilidade com o clima. Quero carinhosamente cumprimentar meus colegas, ministro, a Simone Tebet, o Jader Filho, o nosso querido Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, muito especialmente o nosso querido governador Helder Barbalho, que hoje também, além de governar o estado do Pará, é presidente do consórcio da Amazônia Legal, que reúne 9 estados da Amazônia brasileira, e, portanto, é um veículo muito importante, um ambiente muito importante e que tem construído ao longo do tempo uma resistência comprometida com a agenda ambiental. E eu quero parabenizar o Helder e a comunidade internacional aqui, representada pelo embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibanez, e a nossa coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil, Silva Hux. Cumprimentar a todos e todas. Eu queria antes falar, se vocês me permitirem, meu caro colega Helder, primeiro como ex-governador do Amapá, que também presidiu o consórcio da Amazônia Legal, e nós sabemos, eu e o Helder e os demais colegas governadores, e aqui o nosso querido embaixador sabe disso, e a doutora Silvia também, assim como nós enfrentamos o negacionismo em relação à questão da Covid-19, na agenda ambiental não foi diferente. Então, nós sabemos o negacionismo que nós enfrentamos nesses últimos anos em relação à agenda climática. Mas a Amazônia não deixou de fazer a sua parte, porque nós produzimos, ao longo desses 4 últimos anos, muita intelectualidade, muita proposta, formulamos compromissos comuns à Amazônia brasileira e apresentamos para o mundo. Eu posso dar 3 exemplos aqui. Nós realizamos a Amazon Madrid, o consórcio da Amazônia Legal realizou a Amazon Madrid num evento paralelo à COP em Madrid. Mesmo com a nossa presença dentro da COP, nós realizamos uma infraestrutura e uma mobilização nacional e internacional muito forte e cumprimos rigorosamente lá o compromisso dos amazônicos e do Brasil com a agenda ambiental. Nós realizamos com os governadores da Amazônia Internacional, não só da Amazônia brasileira, um evento durante 2 dias dentro do Sínodo da Amazônia no Vaticano. E chegamos a entregar, eu junto com o governador Jader Barbalho, a carta e o compromisso da Amazônia brasileira e do Brasil ao Papa. Então, isso foi uma demonstração clara também de que nós não deixamos a agenda desmobilizada. O Brasil podia não estar se pronunciando por mundo no seu compromisso, mas a Amazônia estava. As autoridades da Amazônia estavam, a sociedade civil organizada, a academia, todos nós. E também, agora, na última COP,
o consórcio da Amazônia Brasileira, da Amazônia Legal, organizou um espaço, um hub dentro da COP, que inclusive foi onde recebeu o presidente Lula, e o Jader Barbalho estava lá representando o consórcio e recebendo o presidente Lula e reafirmando ali. Foram dezenas e dezenas de oficinas dos estados e do consórcio sendo realizadas. Eu acho que esses 3 exemplos demonstram claramente, né, Silva, o compromisso e a resiliência nossa, a resistência nossa. Agora, como ministro, eu fico muito feliz, porque eu fiz rapidamente uma listazinha aqui de vários atos que o presidente Lula vem praticando desde antes de tomar posse. Além da ministra Marina ser ministra do Meio Ambiente, ela também é a autoridade climática. Só aí já demonstra o compromisso desse governo, o compromisso do presidente Lula. Depois criou o Ministério dos Povos Indígenas. Então, dá uma demonstração clara e inequívoca do seu compromisso com os povos originários, que não são só os povos indígenas, mas todos nós, amazônicos, tantas regiões. Retomou fortemente o compromisso tanto com a agenda ambiental, de sustentabilidade e também de combate à fome, porque tem relação direta. E a gente precisa entender isso, porque nós lutamos pelo desenvolvimento, bem associado com um processo sustentável e responsável do meio ambiente, e que garanta comida para os mais pobres. E certamente estão no norte brasileiro, no nordeste, e agora com a pandemia, mais ainda os problemas de indicadores sociais desafiando o poder público, a comunidade local, a comunidade brasileira e a comunidade internacional. Então, tem que ter correlação direta com o combate à fome e com o desenvolvimento sustentável. E o presidente Lula anunciou isso, seu compromisso com a biotecnologia, com a bioeconomia, com o bionegócio. Retomou fortemente as relações com os países, com essa agenda da democracia e do combate à fome e da responsabilidade ambiental, anunciou a recriação do Fundo Amazônia, ficamos 4 anos lutando por isso, então está reanunciado o Fundo Amazônia, reposicionou os seus compromissos em várias agendas, exemplo do Marco de Sendai, de 2015, que o Brasil tinha basicamente abandonado. E tem correlação direta, porque são compromissos com todo o Brasil, com as Américas, com o Caribe, em relação às questões de adaptabilidade às mudanças climáticas, sobretudo na agenda de desastres. Anunciou o PP-SEDAM, que vai além da Amazônia, porque virão novos planos para os biomas além da Amazônia, como a Mata Atlântica, certo? O Cerrado, enfim. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que nós contratamos a PUC-Rio, que no prazo de 12 meses deve apresentar, tem correlação direta. A transformação do CBA, que está aí há 20 anos, agora em Centro de Bionegócios da Amazônia. Então, isso é fundamental nessa agenda. O Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas, então isso é a demonstração clara. Agora, logicamente, combinando com a organização da Cúpula da Amazônia e a COP30. Então, eu acho que nós vamos entrar aí numa intensidade de mobilização durante esses próximos 2 anos, e o Pará, certo, fará bonito, a Amazônia fará bonito, o Brasil fará bonito. Nós reunimos, como disse, todas as condições de ser líder, sim, em nenhum momento desfazendo de qualquer outro país, mas o Brasil reúne todas as condições para liderar essa agenda em todos os aspectos do compromisso, tanto com a mitigação e principalmente a correlação com o desenvolvimento sustentável, com a geração de oportunidade para os amazônicos, para os brasileiros, e cumprindo nosso compromisso com a comunidade internacional. Então, vivemos um outro ambiente. O ambiente que eu vivi como colega do Helder, como membro de um Estado, como governador, e como membro de um consórcio, fazendo resistência, e agora temos a oportunidade de viver um ambiente, um governo que se apresenta para o mundo, com seus ministros, com a comunidade local, dizendo que estamos preparados, sob a liderança do nosso querido Helder Barbalho, do presidente Lula e de todos nós apoiando a realização, talvez, de uma das maiores COP que vai ficar na história da humanidade, que será a COP30. Então, meu querido Helder, meu querido Jader, minha querida Elcione, minha querida Simone Tebet, meu querido ministro Mauro, eu estou muito feliz com esse momento, muito feliz, e eu tenho certeza que o Parlamento brasileiro está fazendo, certo, um gesto aqui, digno de elogio, de apoio,
e que todos nós devemos nos mantermos mobilizados, porque nós vamos recuperar todo o tempo perdido nessa agenda, não só do compromisso com o clima, mas com desenvolvimento sustentável, capaz de alimentar bem os mais pobres e incluir eles no processo de desenvolvimento. Muito obrigado. Parabéns a todos.